Bom dia! Que alegria estar com você mais essa manhã. Bem-vindo à nossa segunda semana de devocional. Nessa semana nós temos o tema A Palavra Humana e o Seu Peso. Vamos então começar a respirar. Feche seus olhos. Respira fundo, bem devagar e solta bem devagar. Quando você respirar, respira a esperança, a fé. Quando você soltar o ar, libera a ansiedade da semana, o medo de não cumprir os compromissos. Inspira toda a paz que excede entendimento. Libera toda a dor. Libera toda a dor. Pai, obrigada por mais essa manhã. Obrigada pelo Senhor estar conosco. O Senhor tem nos tratado, tem falado ao nosso coração. Pai, eu lhe peço, conduza mais esse dia, que ele esteja no seu controle. Em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar mais um devocional. Hoje o tema é A vida e a morte estão na língua. Esse é um versículo que está lá em Provérbios, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. Sabe, a palavra ela já começa a nos ensinar que tudo o que falamos tem peso. Tudo que falamos exerce uma autoridade, seja de vida ou de morte. As nossas palavras, elas têm este controle para a vida e para a morte. Nem sempre percebemos o peso dessas palavras, das palavras que falamos, porque quando falamos por falar. Falar é algo cotidiano, é algo que você precisa para se comunicar, né? Para você se entender com o outro. Mas a Bíblia nos lembra que a palavra, ela carrega vida ou morte, ela não é neutra. Ela carrega ferida ou cura, destruição ou construção. Isso é o que é a palavra. A palavra humana, ela tem o poder que nasce do lugar profundo do coração. Ela não nasce de um livro, ela não nasce de coisas aleatórias, ela nasce de algo dentro de você. Por isso que quando falamos sem consciência, podemos ferir sem intenção. E quando falamos com cuidados, podemos curar sem perceber. Por isso que a gente precisa ter consciência de tudo que a gente fala. Porque quantas vezes a gente foi machucado por palavras? Quantas vezes as pessoas falaram algo e aquilo feriu, brincaram com algo que você não gosta e acabou te ferindo. E você faz o mesmo. Quantas vezes você faz um comentário de algo que alguém não gosta, sem perceber, mas fez. E essa ferida ali aumentou de repente algo que ela já sofria e essa ferida só aumentou. Então, as nossas palavras, às vezes elas nos traem.
quando a gente não tem a consciência do que vamos falar. Quando falamos somente por impulso. Porque a palavra toca onde a mão não alcança. Ela é tão poderosa que ela toca onde a mão não alcança. Muitas pessoas carregam dores que não vieram de acontecimentos. Às vezes o trauma de alguém no meio de um fato. Às vezes é a dor que está ferindo ela ali. Às vezes que está fazendo ela procrastinar essa pessoa não conseguir emagrecer. É uma palavra, uma frase que ela ouviu a vida inteira. E aquilo ali está marcado a ponto dela achar que aquilo ali é uma verdade e é uma dor, porque ela não consegue sair daquela verdade. Frases ditas no cansaço, no descontrole, na pressa. Essas frases causam dor. Você quer saber outro momento em que as pessoas se ferem sem perceber? Quando ela toma umas e outras, começa a perder a consciência através da bebida alcoólica. Você já viu que normalmente, você já ouviu assim? E lá em casa todo mundo bebe, no final sai um monte de discussão. Porque aquelas pessoas começaram a destilar, a falar aquilo que com consciência não conseguem. E como o álcool, ele tira a sua consciência, você começa a falar. Então, vamos começar a observar as nossas palavras, a ter consciência antes de falar. Porque as palavras ficam, elas se alojam na memória emocional. Elas não se apagam com uma borracha. Assim como um tapa que você deu ou recebeu e não tem volta, a palavra também não. Ai, é bobeira hein? Pode ser que seja bobeira para você, mas não para o outro. Hoje, o convite não é vigiar a fala com medo. Porque o medo não gera transformação, não gera mudança. Mas tomar consciência com amor. Reconhecer que a boca é a extensão do coração e que cuidar do coração transforma naturalmente as palavras. Reconhecer que a boca é a extensão do coração e que cuidar do coração transforma naturalmente as palavras. Então, do que eu tenho que começar a cuidar? Das minhas emoções, do meu coração. Porque isso vai começando a transformar as minhas palavras. Então, hoje, essa semana, se trate com amor, com carinho, com cuidado. E não fale pro outro, eu não vou dizer para você assim, não fale pro outro aquilo que você não gostaria de ouvir. Não fale pro outro aquilo que ele não gostaria de ouvir. Às vezes ele tem uma personalidade, um temperamento diferente do seu e ele vai ficar triste com algumas coisas que para você é bobeira, mas isso é para o outro, não é sobre você. Respeitar o outro com palavras também é ver que ele é diferente. E tá tudo bem, que ninguém é igual a ninguém. Essa é a beleza da vida. Ninguém é igual a ninguém. Então, vamos olhar, analisar as nossas emoções essa semana. Não vamos liberar palavras no cansaço, não vamos liberar palavras na correria, não vamos liberar palavras no descontrole. Fala assim, ó, peraí, depois eu falo. Tá bom, depois eu falo com você. Tá bom, depois eu falo. Depois eu te respondo. Vai pro banheiro, conta até 10, respira, bota uma música que você gosta, alegre, animada.
e deixe esse momento passar. Amém? E a aplicação prática de hoje é: quais palavras você tem liberado no seu dia a dia? Palavras que ferem ou palavras que cuidam? Observe sem julgamento. A consciência já é o começo da cura. Não é a culpa, não é o medo. É você tomar consciência que é o início da cura. Amém? Que você tenha uma semana mais do que abençoada, um dia mais do que abençoado. Que você realmente reflita nisso e pense nas suas palavras. Eu sou Carolina Aragão, psicanalista, terapeuta integrativa e convido você a estar comigo acompanhando esses devocionais. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos e familiares. Seja mais do que abençoado. E antes da gente terminar, olha que eu já ia esquecendo da nossa oração. Coloca a mão no seu coração e repita comigo. Senhor Jesus, obrigada por essa semana que se inicia. Eu entrego a minha mente, boca e coração a Ti. Perdoa pelas palavras ditas no cansaço, no desespero e na dor. Que hoje eu venha conseguir observar e ter consciência, sem culpa e sem medo das palavras que libero. E eu venha conseguir ter um controle sobre elas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim te encerro o nosso devocional nesta manhã. Um dia mais do que abençoado para você.